Olá, tudo bem? Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? São aproximadamente 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade. E o afastamento do emprego, do trabalho, da vida social, esse índice é maior ainda, por conta, de um sintoma, de um transtorno que faz a sua vida paralisar. Faz você não ter mais vontade de sair de casa, faz você ter um medo constante com o futuro, porque a ansiedade é isso. É uma previsão que seu cérebro faz para o futuro. Um medo de uma coisa que você não sabe nem se vai acontecer, mas o seu cérebro dispara uma emergência, uma luz de emergência, avisando você que existe um perigo que pode acontecer, e o seu cérebro faz com que o seu corpo paralise. Você recue nas situações do seu dia a dia. Então, se isso acontece com você, você é uma das pessoas que sofrem com esse sintoma. O seu coração fica batendo muito rápido muitas vezes, você até acha que vai ter algum problema no coração, e muitas vezes, provavelmente, você foi no médico e você não tinha nada no coração. E o médico falou para você, você estava com alguma preocupação, isso aí é ansiedade, ou respiração ofegante, ou paralisou. Não conseguiu dar sentido para as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Ou ficou agressivo por alguma situação. Se você sentiu uma dessas coisas, o julgamento alheio também, quando você se preocupa muito com o que os outros estão pensando sobre você, aí você acaba se afastando. O ansioso, normalmente, ele é mais tímido, mais retraído, tem poucos amigos. O ansioso, ele acaba se prejudicando bastante porque ele sofre calado, em silêncio, sente tudo isso no corpo e acha muitas vezes que é normal sentir tudo isso. Sim, até é normal porque o seu cérebro está preparando o seu corpo para um perigo, lembra? Que está lá no futuro que você não sabe se vai acontecer ou não. Até aí está tudo bem. O problema é você achar que aquilo ali não tem solução. Eu quero te dizer que sim, tem solução. Eu tenho uma clínica onde eu atendo vários pacientes diariamente e recebo muitos pacientes. Meu índice de atendimento de ansiedade é bem alto por conta de todos esses sentimentos, esses sintomas que eu acabei de relatar para você. E aí quando a pessoa chega aqui, a gente começa a fazer um processo, para trabalhar, para controlar, para ensinar esse paciente que ele consegue sim controlar aquela ansiedade. Ele fala, se eu soubesse disso antes, eu teria feito isso e eu não teria sofrido tantos anos. Porque as pessoas acham que é normal sentir tudo isso, porque meu pai é assim, minha mãe é assim, minha família toda é ansiosa, Mário. Então por que eu vou me preocupar com isso? Você acaba paralisando a sua vida por conta da sua ansiedade. Então entender, ter clareza sobre a sua ansiedade vai te dar ferramentas e um olhar diferente sobre tudo isso que você sente. E quando você começa a aprender sobre a sua ansiedade, você sai de uma zona de conforto que antes você estava cego, e você sai para um ponto da sua vida que você começa a olhar e dizer, opa, eu estou respirando assim porque aquela preocupação lá, será que eu vou arrumar emprego ou não? Será que eu vou conseguir pagar boleto? Meus filhos me incomodando, o meu relacionamento não está tão bom. Então veja que a nossa vida é cheia de fatores e problemas, e a vida é feita de problemas, por isso que acontece o movimento da vida. Então escapar disso não tem como. Fugir dos problemas não tem como, então eu preciso encarar tudo isso, sabendo usar algumas técnicas, algumas ferramentas que vão fazer você aliviar e controlar a sua ansiedade. Opa, Mário, me interessei sobre isso, como é que eu faço isso? Então já falamos que você sente dor, você paralisa, você se esquiva e você se identificou com tudo isso. Eu fui uma pessoa que já tive ansiedade há 15 anos atrás. Eu estudo o comportamento humano já faz 30 anos. Quando eu tive ansiedade há 15 anos atrás, eu paralisei a minha vida. Eu cheguei a desistir de tudo, inclusive do trabalho. Eu era uma pessoa agressiva. Eu ficava com raiva quando estava dirigindo, porque as pessoas dirigem dessa forma. Eu ficava me xingando internamente também. Então, eu era uma pessoa assim. E quando eu comecei a identificar que aquilo estava prejudicando a minha vida, as pessoas estavam se afastando de mim e eu estava sofrendo com aquilo, eu falei, opa, alguma coisa errada aqui. E como eu sou muito curioso, desde criança, eu sempre fui muito curioso, não perdi a curiosidade, não quero perder nunca. Eu sempre falo uma frase, que a gente deve ser um eterno aprendiz.
eu fui atrás do conhecimento e comecei a ler alguns livros que falavam sobre aquilo, né, sobre a ansiedade, aquilo que eu estava sentindo, na verdade, aquela angústia, aquela agonia, né, aquela agressividade interna, aquela raiva. E aí eu descobri que aquilo era ansiedade. Que a ansiedade, ela gera insegurança, gera medo, gera a preocupação com o julgamento alheio. Tudo isso tem a ver com a ansiedade, Mário? Sim, porque o corpo de você, o seu cérebro está preparando você para você sobreviver daquele perigo que você não sabe nem se vai acontecer ou não, que está lá no futuro. É mais ou menos isso. Então, você entende que há 15 anos atrás, a internet, ela não era como é hoje, cheia de informações, cheia de material tipo esse. Não, a internet era algo bem mais, né, com menos, né, informações, né, e conhecimento, e aí eu precisei mergulhar nos livros. E eu, como sou apaixonado pela leitura, comecei a entender o que estava sentindo e observei que as pessoas no meio social também sentiam aquilo e sofriam. Eu pensei, opa, por que eu não posso aprender com o meu sentimento, com o meu sintoma, e ajudar outras pessoas? Aí foi aí que eu pensei, opa, vou fazer psicologia, eu preciso entender o ser humano, o meio social, a cultura, como isso, né, altera o comportamento das pessoas. E aí foi daí que eu aprofundei mais ainda. Até então eu já estudava o comportamento humano, eu sempre fui apaixonado. E dali para frente eu resolvi fazer psicologia, né? Eu tenho bacharel em psicologia. E aí aprofundar cada vez mais o conhecimento sobre o ser humano, porque eu sou apaixonado pelo ser humano, para entender o que ele sente, para poder ajudar cada um ser humano. E aí a história começa a aprofundar. Eu comecei a melhorar, aplicar as técnicas que eu fui desenvolvendo, e aí, opa, isso aqui dá certo. E eu comecei a aplicar isso nos pacientes. E de um dia, uma vez um amigo meu me falou sobre ele estudava já, né, sobre a hipnose. E eu tinha um professor na faculdade que ele tinha uma clínica e ele aplicava a hipnose no tratamento dele. Eu falava assim, hipnose, que medo, eu tinha medo disso, né? Quando ele comentou lá, mais hipnose, eu falo, como deve ser isso? Eu fiquei curioso, né, saber como é que ele entra na mente das pessoas, como é que ele faz. Eu tinha todo aquele tabu, né, sobre a hipnose. E aí eu fui pesquisar sobre hipnose. E aí um amigo meu já trabalhava com isso. Eu fui perguntar para ele, como é que é esse negócio da hipnose aí? E aí ele me passou um curso pessoal, um curso internacional de hipnose. Ele falou, eu vou te passar umas aulas que eu comprei aqui, assiste. Eu nem assisti tudo, ele falou para mim assim, eu nem assisti tudo ainda. E aí eu comecei a assistir aquele curso. Eu lembro que o Gabriel, meu filho, que já está com 3 anos e... 3 anos meu Gabriel tem. Então foi antes do Gabriel. Foi antes do Gabriel isso aí. E aí eu comecei a ouvir aquele curso, fui me interessando, para vocês terem uma ideia, eram 15 aulas, cada aula tinha 1 hora, 2 horas de aula, eu assisti todo o curso, assisti de novo e comecei a aplicar nas pessoas que eu conheci em casa, né, no meu meio social. E aí quando eu comentei com ele, aquele curso lá eu assisti ele 2 vezes, e já fiz indução com uma pessoa, fiz outra, tal, fiz em casa mesmo. Ele... Mesmo, Mário, eu não assisti às aulas ainda. Eu já tenho esse curso já faz mais de 1 ano. Ele ficou impressionado o quanto eu apliquei aquilo muito rápido. Tu já fez isso? Eu falei, sim. Eu falei, que legal isso. E aí eu comecei a me interessar sobre hipnose, aprofundei. Fiz mais de 8 cursos de hipnose, né, presencial e online. E hoje eu estou me graduando, né, na hipnose clínica, né? Estou aprofundando a minha graduação, pós-graduação em hipnose clínica. Então veja que como isso foi longe. Só para você ter uma ideia que o quanto eu me dedico a ajudar. Então se a hipnose é uma ferramenta que está sendo útil e eu uso aqui na clínica muito a hipnose clínica, eu uso ela e ela é uma ferramenta fabulosa. Mas o que é a hipnose, Mário? A hipnose é algo simples, pessoal. Você vai trabalha com sugestões a todo momento. Na verdade, assim, ninguém hipnotiza ninguém controla a mente de ninguém. Isso é tabu. Quem faz hipnose é você com você mesmo. Então a hipnose é uma auto-hipnose, aonde eu vou só conduzir, eu vou ser o mediador ali, eu vou fazer com a sugestão. Você se imagina numa praia agora, você está com o olho fechado, você imagina numa praia, imagina caminhando nessa praia, e aí você encontra uma concha, e essa concha tem uma voz lá dentro dizendo que você não é capaz, e essa concha está toda hora como se fosse você ouvindo todo dia, e você pega essa concha e joga lá no meio do oceano,
e aquela voz desaparece do auto-julgamento. Pronto, ó, eu criei uma história, a pessoa entrou na história, se imaginou na praia, e dentro da história eu desconectei um trauma que ela tinha de uma voz interna que ficava julgando ela a todo momento. Isso é hipnose, a gente usa a história, por trás da história a gente desconecta os traumas. Então é basicamente isso, só para você entender, né, o que é a hipnose. Então eu uso a hipnose, eu faço o processo de psicoterapia aqui na clínica, junto com a ferramenta da hipnose clínica e junto com o TCC, que é a teoria cognitiva comportamental, né? Então eu uso também essa ferramenta, uso a atenção plena, que é o mindfulness, né, que é a atenção no aqui e no agora. Uso também a meditação com a respiração, também a respiração, se você tem uma ideia, só para você ter uma ideia, se você pesquisar no Google Acadêmico, você vai achar mais de 5.000 artigos científicos falando sobre a meditação e a respiração. Ela retarda o envelhecimento, ela faz você se controlar, ter um controle interno do seu corpo, das suas células, porque a respiração conecta todo o seu corpo. Nós temos 50 trilhões de células e cada uma dessas células recebe oxigênio, sangue e nutrientes. Ou seja, se você respira diferente, você está comunicando todas as células, inclusive seus neurônios, que são células também. Ou seja, não existe comunicação mais forte do que essa. Eu ensino também a técnica da respiração, então é basicamente isso, é o que eu aplico na clínica, as técnicas, os exercícios, né? Eu ensino meus pacientes para isso. Eu já atendi, de 2 anos e meio para cá, comecei a contar a quantidade de pacientes que eu atendo, deu mais de 3.000 atendimentos. Então, eu tenho, né, uma experiência bem grande em relação a atendimentos sobre ansiedade, sobre transtornos, sobre, né, depressão, crise de relacionamentos, toda essa questão que envolve as pessoas e atrapalha as pessoas a seguirem em frente hoje. Eu trabalho na clínica. E se você se interessa, se identificou com tudo isso, eu recomendo você procurar um profissional que vai te auxiliar, vai te ajudar, vai te conduzir para que acenda essa luz interna em você, para que você entenda e compreenda com clareza como controlar a sua ansiedade. E aí você vai aprender a controlar, porque você vai ter conhecimento sobre aquilo. E quando você tem clareza, você começa a controlar, aprender a controlar, e você recebe conhecimento junto, você começa a se comportar de uma maneira diferente. Então esses 3 Cs, né, eles vão te ajudar a entender a sua ansiedade, os seus sintomas e te tirar desse fundo do poço. É basicamente isso. Mário, por que muitas pessoas não conseguem sair da ansiedade? Não conseguem, porque muitas vezes elas esperam um milagre, acham que aquilo vai cair do céu, que você vai ter um start e simplesmente assistindo um vídeo desse aqui, pronto, a minha vida vai mudar. Não é assim, pessoal. Existe você repetir aquilo, aplicar aquele exercício. Eu falo para meus pacientes, você precisa aplicar, fazer, porque se você não fizer no seu dia a dia, a sua mente aprende através de repetição. Se você não repetir, ela vai esquecer e vai cair na zona de conforto novamente. Então é igual escovar os dentes, é igual tomar banho. Você precisa repetir e trabalhar aquilo diariamente. Eu tenho uma paciente que é a Karina, que eu gosto sempre de citar o exemplo dela. A Karina chegou uma vez no meu consultório e falou: Mário, eu estava voltando de uma festa, a Karina tem 20 e poucos anos, e me deu uma crise de ansiedade dentro do carro com meu namorado. E eu chorei e ele não notou que eu estava com ansiedade. Veja que ela sofreu com ansiedade silenciosa, sem saber por que estava sentindo aquilo. A mente dela conectou, né, alguns gatilhos que provocaram a ansiedade nela, e ela começou o tratamento comigo. Na segunda sessão, que estava aqui comigo, já sentiu um alívio, porque eu ensinei para ela, quando acontecesse aquilo, ela tinha que fazer tal coisa, algumas técnicas que eu ensino na clínica, para que ela vai trazer o alívio da ansiedade dela. Então, veja que quando você aprende, quando você não sabe o que fazer, você sofre. Quando você aprende algo novo, opa, gostei de aprender isso aqui, eu vou começar a aplicar isso porque começou a dar certo. Você só começa a pegar aquele caminho, porque aquilo dá luz para você, aquilo dá segurança para você. Então é basicamente isso, tá? Não sei se você sabe, eu já falei no início desse vídeo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E com a pandemia, pessoal,
isso teve uma crescente muito grande, tá? Muito grande mesmo. As pessoas se isolaram mais, as pessoas não interagem mais com os outros, as pessoas têm medo do futuro, perdeu essa expectativa e essa esperança com o futuro. Então, se você sente tudo isso, sozinho você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Então, se você tem interesse em fazer um tratamento, fazer uma avaliação comigo, né, para eu entender o seu caso, porque cada pessoa é diferente uma da outra, me chama aqui, clica aqui no botão abaixo, me chama, eu vou fazer questão de ajudar você. Você vai preencher uma anamnese. O que é anamnese, Mário? Uma ficha, onde você vai colocar os seus dados e eu vou te conhecer melhor. E aí, depois dessa ficha, nós vamos fazer uma avaliação online, se você morar em outra cidade, ou presencial, se você morar aqui na mesma cidade que eu tenho a clínica. Então, se dê esse presente. Eu sempre falo para os pacientes isso. Se presenteie sobre isso, porque a sua vida vai se transformar. Você vai acontecer uma mudança interna em você, você vai conhecer um mundo novo, com novas perspectivas. É como se você estivesse dentro de um quarto escuro e alguém acendesse a luz e falasse: opa, eu consigo sair ali, tem uns móveis aqui, agora eu consigo observar e analisar e sair desse lugar. Eu vou te dar ferramentas para que você aplique no seu dia a dia para o controle da sua ansiedade. Primeiro você vai ter clareza, depois você vai aprender a controlar, depois você vai gerar esse conhecimento e aplicar isso todos os dias, e depois você vai se comportar no seu dia a dia sem até... Cara, eu fiz isso e nem me dei conta que estou fazendo isso. Você vai começar a se comportar, porque quando você repete algo, aquilo vira vício, vai lá para o fundo da mente e você faz aquilo ali naturalmente. Eu uso várias ferramentas e cada ferramenta eu vou te ensinando com calma. Então, se você tiver interesse em ser atendido por mim, eu terei o maior prazer em atender você. É só clicar aqui no botão abaixo, como eu já falei, e me chama que a gente vai fazer uma avaliação em você e te atender com o maior prazer, o maior carinho que eu faço com todos os pacientes. Vou te pegar na mão e vou te guiar aí nessa caminhada da sua vida. Aguardo você, um beijo no seu coração e te aguardo. Valeu!